Oi, oi, meu nome é Carla Araújo e estamos aqui no nosso primeiro podcast Viver do Digital. Hoje eu e a Louise vamos mostrar para você como a ex-manicure, uma ex-advogada, migrou para o digital e está crescendo cada dia mais aqui na rede social. Mas antes de tudo, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que fala isso é golpe. E se inscreva no canal também para você acompanhar todos os conteúdos e todos os podcasts que você vai ver daqui para frente. Seja bem-vinda, Luiz. Obrigada! Estou muito feliz. Acho que vai ser um momento incrível aqui. O viver do digital, né, é justamente o que a gente vive todos os dias, é a nossa realidade hoje. E a gente começou do zero hoje, vive essa liberdade. Eu acho que compartilhar isso com outras pessoas vai ser muito enriquecedor. E estou muito animada para compartilhar exatamente o que eu vivo e o que eu faço hoje aqui na internet. E eu estou muito curiosa para saber a sua história. A gente já conversou bastante, né? Inclusive fizemos uma viagem juntas agora Uhum. de faturamento. Mas eu estou muito curiosa para conhecer assim como você começou, tudo que você fez para chegar nos resultados que você chegou até Uhum. aqui, se você quais são os produtos que você começou a vender. Então, estou muito curiosa para saber essa história e tenho certeza Vamos lá. que você também está curiosa para saber das minhas. Sim, vamos trocar muita experiência, acho que vai agregar muito conhecimento, né? Vai ajudar aí quem tem aquela vontadezinha lá no fundo de começar, mas fica com aquela dúvida, com aquela insegurança. Eu acho que esse bate-papo vai esclarecer todas as dúvidas. E Lu, como você começou assim com a internet? O que que te chamou a atenção? Antes de contar a minha história, eu Uhum. quero saber assim, porque uma ex-advogada, ela estuda pra caramba. Quanto tempo você estudou assim para se formar Sim. de advogada? Olha, eu fiz, antes de fazer direito, eu tinha feito outra faculdade, na verdade, eu fiz alguns períodos de moda, mas aí não me identifiquei. E aí estudei 5 anos, fiz faculdade de Direito durante 5 anos, mas eu nunca me identifiquei com a faculdade. Eu estudei para concurso durante um tempo e eu sempre quis mesmo era ser dona do meu negócio, sempre quis empreender. Então, depois de 5 anos de faculdade, eu resolvi ainda abrir uma loja minha, mas por falta de conhecimento, por medo, a minha loja acabou dando errado. Surpreendentemente, quando eu falo isso, ninguém acredita. Eu não sabia vender. Eu era uma péssima vendedora. E hoje já faturei mais de 250 mil na internet vendendo produtos. Então, foi uma transformação gigantesca que o digital trouxe para mim. E é muito engraçado, a gente estava conversando até sobre isso hoje, que foram 5 anos de faculdade, Uau! né? E no digital, em poucos meses, a sua vida é totalmente transformada. Eu acho que a sua mudança foi muito rápido também, né? Essa virada de chave. Não, e sabe o que é mais legal? Você foi daquela que estudou, né? Eu chamo de estudo de 25 anos, Uhum. e eu fui aquela que eu falei assim: não, eu não quero ficar estudando uma vida inteira. Quando eu comecei, eu tenho a sétima série do ensino fundamental, e isso é muito legal, né? Porque não importa se você estudou muito ou se você estudou pouco, o digital é para todo mundo, né? Sim. Eu tenho a sétima série do ensino fundamental incompleta, porque eu achava um absurdo. A pessoa ficar estudando um ano sem, no final, ter alguma coisa já pronta para fazer. E eu falei, eu quero algo que vai me colocar dinheiro, eu quero sair da pobreza, eu sou filha de doméstica Uhum. e peixeiro, então eu tive uma infância muito difícil. Então, eu sempre odiei ser pobre. Eu falava, isso não é para as pessoas, ninguém merece viver isso aqui. Uma casa de 2 cômodos que era compartilhada com 7 pessoas dentro de casa. E eu falava, não, não quero viver isso. E eu não via, sinceramente, por mais que todas as pessoas diziam para mim que o futuro era para quem estudava, eu não via saída, ficar um ano estudando. Eu falei, eu fiquei um ano na primeira série, na segunda série, não vi retorno nenhum. Então, eu sempre fui muito imediatista, eu queria ver resultado rápido, porque eu não queria continuar ali. Nós somos do Espírito Santo, né? E eu morava no bairro Nova Rosa da Penha 2, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Então, aqui no estado é um bairro, né? Para quem conhece, um bairro de periferia. Sim. E eu não gostava de viver aquilo dali. Eu falava, eu, Uhum. eu, eu eu quero viver uma Você vida era melhor. inconformada com a sua realidade, né? Eu Exatamente. acho que é isso hoje que mais faz, que mais traz as pessoas para o digital, é o inconformismo. Seja com uma realidade difícil, seja com a frustração, às vezes, pela profissão, né? Eu não, a minha realidade não foi tão difícil. Eu já tentei algumas coisas.
que me davam R$ 2.000, R$ 2.500, e eu era inconformada com esses R$ 2.000. Eu não via como eu poderia ter estudado 5 anos de faculdade e estar ganhando um salário de R$ 2.000. Eu era inconformada. E se você for pesquisar um salário de um advogado recém-formado, é R$ 2.000. Não acredito. Para ficar o dia inteiro dentro de um escritório. Sério? Sem liberdade. R$ 2.000. R$ 2.000 é muito, porque eu lembro que na minha época era 1.500. Caraca, e faz o quê, assim, dentro do escritório? Fica Que você é um funcionário de um escritório, né? Então não é seu, você é um contratado ali para seguir ordens de um chefe. Né? É o cara que defende as... É isso aí. O advogado, ele defende as pessoas no tribunal, no fórum, no juizado. É um trabalho super importante, assim como vários, né? E é muito mal remunerado, principalmente para quem está começando. E essa questão do digital, eu gosto muito de falar que o digital é muito justo. Porque ele permite que você comece do zero, que você não tenha estudo, ou que você tenha todo estudo, que você não tenha nenhum conhecido, nenhuma indicação. Eu falo que você não precisa de ter o melhor ponto da cidade para ter sucesso no digital, né? Você pode começar do zero, você na sua casa, com o seu computador, e ter resultados incríveis em menos de um ano, em menos de 6 meses, né? A gente vê pessoas com resultados incríveis logo nos primeiros meses de digital. E aí você me vê, né, com 5 anos de faculdade, o meu diploma está guardado. Hoje, a minha conquista são as minhas plaquinhas de faturamento. Legal. E a sua profissão de advogada te ajudou alguma coisa no digital? Você, assim, conseguiu ver assim, ai, graças a Deus que eu me formei advogada, que isso aqui eu vou usar bastante. Então, eu acho que conhecimento e aprendizado nunca é demais, né? Com certeza eu carrego uma bagagem muito grande da minha faculdade. Agora, dentro do digital, não ajudou. Sério? Não ajudou. Não. Eu acho que o direito, né? A faculdade de direito te dá um senso de comunidade, um senso de justiça para algumas coisas, mas para ter sucesso aqui no digital, com certeza não. Tanto que a gente vê pessoas que não estudaram nada, né? Pessoas que começaram do zero, que às vezes nunca tinham mexido no computador, tendo sucesso aqui na internet. É um mercado muito justo, é muito democrático, ele recompensa exatamente o seu esforço. Então, se você começar hoje e se dedicar mais do que eu, você pode estar ganhando muito mais do que eu com menos tempo, né? E isso é muito legal, porque às vezes a pessoa que vai começar do zero pensa, poxa, eu vou demorar para chegar lá. E às vezes não. Se você se dedicar, você chega o mais rápido do que você imagina. E engraçado, quando eu comecei aqui, eu fiz escondido do Ed, né? Eu contei para ele, inclusive, eu comecei o digital no dia 31 de janeiro e eu contei para ele no dia 1º de abril. Por quê? Porque a gente já tinha um negócio, né? Eu já tinha um negócio nas unhas, eu já tinha mais de 200 clientes por mês, mas aquela pessoa cansada de agenda lotada, Sei. era eu. Então, eu tinha colocado as unhas no digital, já falava sobre ensino online. E quando eu fui contar para ele, era dia 1º de abril, que eu falei, se der muito ruim, eu vou falar em brincadeira, dia 1º de abril, relaxa. E no dia que eu contei para ele, ele me falou assim, e eu faço o quê a partir de agora? Qual é o meu trabalho? Né? Inclusive ele está aqui, é um dos nossos bastidores aqui. E eu falei, é isso, é o bastidor, porque ele já vinha de uma bagagem da televisão, ele trabalhava na televisão na época. E ele já entendia negócio de áudio, de vídeo. Eu sempre gostei muito de aparecer, de falar. Tanto é que eu falei, vamos lá fazer um podcast, assim, quinta-feira a gente já marcou para hoje. Então, Verdade. eu gosto muito. Eu não preciso muito de roteiro para falar, porque eu sempre gostei muito da comunicação. Sim. E você falou da questão do aprendizado, e tem coisa que não é sobre só aprender, né? É sobre se dedicar. É sobre olhar e dizer assim, cara, eu sou muito boa para fazer isso. Porque eu falo, o digital só não dá certo se a pessoa for muito ruim. Ela fala assim, não, eu sou muito ruim, eu não sirvo para nada, só para servir outra pessoa. Sim. O digital não vai funcionar para essa E pessoa. tem um parênteses, né, nesse assunto, que dentro do mercado digital a gente tem uma infinidade de possibilidades. Então, se às vezes alguém que está aqui assistindo, né, fala assim, ai, mas eu não gosto de aparecer, eu não sou boa em falar, minha comunicação não é boa. Você consegue trabalhar aqui na internet totalmente sem aparecer, né? Sem precisar falar, sem precisar se expor.
Então, ele é para todo mundo mesmo, desde que você queira se esforçar, desde que você Exatamente. queira se dedicar, né? Tem gente que fala bem assim, mas eu vejo as pessoas postando faturamento, eu não gosto disso. É porque quem está vendendo sem aparecer não está aparecendo. Sim. 95% das pessoas que estão na internet de verdade, vendendo online, estão lá no tráfego pago, estão lá com a automação, né? Que eu, por exemplo, Sim. eu indico começar pela automação, estão lá quietinho, com o seu celular, com o seu computador, com a sua força de vontade, conversando, né? Falando com as pessoas, Sim. colocando a inteligência artificial, meu Deus, a É. inteligência artificial também, para conversar com as pessoas, né? E você está na internet hoje, eu falo, ou você está na internet ou você não está em lugar nenhum. A internet é o meio de comunicação. Antes as propagandas passavam durante a novela, Jornal Nacional, né? É isso aí. Até brincando de Jornal Nacional agora, É. você via muita propaganda assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia é Instagram, O tempo passa de lá. tela das pessoas é olhando para o celular, né? Os métodos antigos de publicidade, panfleto, outdoor, caíram totalmente em desuso. Hoje as pessoas estão no celular. E isso é muito engraçado porque, igual você falou, quem não está na internet não está em lugar nenhum. Então, se você tem qualquer negócio hoje, né? Se você tem uma loja, se você presta um serviço, se você não está na internet, se você não domina o tráfego pago, se você não sabe o que é tráfego pago, você está fora. Quem tá vai te engolir, né? Você não tem como competir com alguém que tá com o atendimento automatizado, com alguém que faz tráfego pago, com alguém que tem um perfil de Instagram ali estruturado, que seja para o seu próprio negócio. Eu tenho uma das minhas alunas que o marido dela era dono de uma peixaria. Ela entrou porque ela queria fazer R$ 400 extra para pagar uma escola particular para a filha. E aí ela descobriu as automações. Ela automatizou todo o atendimento da peixaria do marido dela. Ela triplicou o faturamento da peixaria do marido dela. E aí só isso já valeu. Ela queria R$ 400 extra, ela triplicou, modernizou e automatizou um negócio que era da família deles. E você falou num ponto muito bacana, porque as pessoas não entendem o que é viver do digital. Tem gente que acha que é uma vaga de emprego, né? Sim. Eu tenho aquela sensação que as pessoas pensam, eu vou comprar uma mentoria e a partir de amanhã eu vou fazer os cadastros na plataforma e vai se vender sozinho. O que você diz sobre isso? Olha, a primeira coisa que eu falo hoje, eu tenho mais de 100 alunas aqui no Espírito Santo, e a primeira coisa que eu falo para elas é: tenha mentalidade de empresa, né? Se a empresa é sua, se você não levantar e for fazer, ninguém vai fazer por você. O famoso arrastar a calcinha na brita. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, levante, se arrume, acorde, dê o seu melhor aquele dia, como você faz se alguém te contratava para ganhar R$ 1.500, né? Eu sempre dou esse exemplo que se você for fazer uma entrevista de emprego, você vai dar o seu melhor naquela entrevista. Você vai falar para a pessoa que está te entrevistando que você é dedicada, que você é esforçada, que você vai dar o melhor pela empresa da pessoa, que você não se atrasa, que você é Verdade. pontual. Você vai lá, você dá o seu melhor em todos os aspectos. Se a pessoa te perguntar assim, você é dedicada, você vai falar, claro que eu sou. E aí, para entrar no digital, a pessoa, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que assistir uma aula, mas sou. Claro que é você, é o seu negócio, é a sua empresa, o dinheiro vai para o seu bolso. Você vai ser dona do seu negócio. Um ponto legal que você falou, porque eu, por exemplo, que tinha agenda lotada, igual eu falei no início da nossa conversa aqui, eu atendia 200 clientes por mês. Amiga, tinha dia que eu pegava no salão 6:30 da manhã e parava, era 11 horas. Ali, aquele dia, era dia de faturamento alto, 800, R$ 1.000. E eu falo, cara, cadê aquela energia? Aquela energia de acordar 6:30 da manhã e trabalhar até 23 horas. É essa energia que eu coloco no digital, porque se eu posso trabalhar deitada no meu sofá, eu posso trabalhar na mesa da minha cozinha, Sim, eu posso ir para a praia, fazer meus vídeos na praia, sim. por R$ 1.500, R$ 2.000 por dia. Eu fazia isso com a agenda lotada, que eu tinha que gastar produto, que não era barato. Eu tinha espaço que eu pagava R$ 3.000 de aluguel, que era 3 lugares, né? Que eu tinha uma loja de produto, eu fazia o atendimento e ministrava os cursos. Então, ali era 3 pavimentos, né? E eu pagava R$ 3.000 de
de aluguel. Uhum. Hoje eu não pago aluguel. Eu consigo ir para academia, eu vou para academia 10 horas da manhã, acredita? É o melhor horário, assim, eu posso dormir, deixar o meu celular, não preciso colocar celular para despertar, mas eu tenho um reloginho automático Uhum. danado, então acordo todos os dias, 6h30, 7 horas eu já estou acordada. Mas aí, Pego... o diferencial é que você acorda às 6h30 porque você quer acordar. Exato. Porque você vai acordar para dar uma caminhada na praia, porque você vai dar para acordar para fazer alguma coisa que você queira fazer, Isso né? aí. Não para construir o sonho de outras pessoas. Exato. Vivendo a sua vida. Uma pergunta que muita gente me faz aqui no digital, imagino que para você também, é o seguinte: mas quantas horas eu tenho que trabalhar para ter sucesso no digital? E aí a resposta que eu sempre dou é: eu não sei, porque hoje eu não conto horas. O digital, ele tá na minha vida de uma forma tão natural que eu tô aqui, eu tô trabalhando. Isso aqui é um Se eu- trabalho, né? Se a gente tá na academia, a gente tá trabalhando. Se a gente faz uma viagem, a gente tá trabalhando. Inclusive, nós ganhamos uma viagem, né, de premiação. 250 mil. 250 mil reais. Então, a gente viajou a trabalho. Então, assim, eu não conto horas. Que coisa ruim. Eu não faço ideia de quantas horas eu trabalho, né? O meu trabalho tá aqui no meu dia a dia. Fica ali o meu computador aberto em cima da mesa, eu consigo cuidar da minha casa, eu consigo ir na academia, consigo fazer um exercício, o meu trabalho tá ali acontecendo. Isso. E essa liberdade do digital, que você, né, na unha não tinha. Não tinha. Porque eu era empresária, mas eu era empresária escrava de uma agenda. Eu tinha que estar aqui na mesa, o cliente aqui na minha frente. Ou seja, liberdade zero você tinha. Não tinha liberdade. Né? Exatamente. Tinha liberdade de poder escolher o meu horário. Mas naquele horário eu não ganhava. Se eu falasse assim, ó, hoje vamos gravar um podcast, Luíse? Vamos. 2 horas? Então, naquelas 2 horas eu não ganhava. E aqui no digital, não. Aqui a gente está parado e a operação está rodando. Tá rodando. De qualquer jeito. Então, Sim. e como você começou? Como você conheceu? Como é que Vou foi? explicar. Depois que desde que eu não queria mais fazer nada com direito, eu resolvi que eu queria ser dona do meu negócio. E aí eu abri uma loja de biquíni. Quando eu abri essa loja, foi toda aquela questão que você falou. Eu tive que alugar um espaço. Eu pagava aluguel. Eu tinha que ter estoque de produtos. Então eu fiz um investimento aí, com certeza, de mais de 10 mil reais para ter a minha loja de biquíni. E eu não sabia vender. Eu era uma péssima vendedora, eu tinha vergonha de vender. E aí a minha loja quebrou. A minha loja não vendia. Chegava dezembro, que era o mês que deveria ser o auge, né, por conta do Natal, eu estava ali quase sem dinheiro. E aí eu comecei a pesquisar tráfego pago. Falei, eu vou comprar um curso de tráfego pago para eu aprender a fazer tráfego pago para minha loja. Dentro do curso de tráfego pago, que na época eu paguei R$97, tinha um módulo de afiliados, ensinando que o mercado de afiliados era um mercado que você podia vender sem ter estoque de produtos. Uau. Na hora que eu vi isso, me deu um estalo. Eu falei, bom, eu tô aqui com uma loja com estoque abarrotado de coisas sem vender e eu tenho a possibilidade de vender sem ter estoque. Eu falei, é isso que eu preciso. E aí comecei a pesquisar sobre o mercado de afiliados. Instantaneamente você começa a pesquisar, o que acontece? Você começa a ser bombardeada de anúncios. Cheio de anúncio. E aí apareceu para mim um anúncio de uma mentoria que justamente disponibilizava os produtos e ensinava do zero a vender como afiliado. Falei, é isso aqui, né? Aí pedi o famoso cartão emprestado, né? Pedi o cartão emprestado e comecei, e eu me apaixonei pelo mercado digital. No meu primeiro mês, eu já faturei mais de R$2 mil. Eu comecei dia 1º, aí estudei durante 15 dias. Nos primeiros 15 dias de trabalho mesmo, efetivo, eu já fiz R$2 mil. Eu não fazia R$2 mil na minha loja em um mês. Fechei a minha loja. Rápido, primeiro mês. Primeiro mês eu já fechei. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com estoque, eu não quero mais trabalhar com espaço físico, não quero ter que pagar aluguel, não quero ter que pagar energia, não quero ter que pagar funcionário. Eu quero trabalhar só pra mim, eu e meu computador, sem ter estoque. Primeiro mês eu fechei minha loja. Caraca. E já fui me dedicar ao digital. Aí vendi o que eu tinha ali de estoque, tentei vender baratinho pra sair aquela mercadoria de lá e pra levantar um caixa também, né? E já comecei direto no tráfego pago, vendendo os produtos sem ter estoque e sem aparecer. Que legal, eu já fui diferente. Em 2023, eu fui na China. Eu encontrei um empresário aqui no Espírito Santo e ele falou, vamos montar uma marca de produto no seu nome. Ele já estava disposto a investir no meu nome
pelo fato de Uma marca de produtos de unha. de unha, exatamente, que eu sempre tive um grande posicionamento nas unhas. E ele falou, vamos lá na China, porque lá que importa tudo, traz tudo para o Brasil, então vamos direto na fonte. Que eu sou uma pessoa que é um insight, eu sempre procuro o que é a fonte, quem já chegou lá. Então isso faz muita diferença na minha vida. Então ele me levou na China. Luíse, a China, para você chegar, você vai como se você estivesse indo para o futuro. Por exemplo, eu saí daqui no sábado, cheguei na segunda. Aqui era domingo ainda, eu cheguei lá, já era segunda-feira, 2 horas da tarde. Eu falei, uau, que isso? E durante uma conversa com empresários, uma mesa igual essa daqui, vários empresários, eu fui e fiz uma pergunta. Eu falei bem assim, na opinião de vocês, qual é o segredo da China? Olha isso. Aí o rapaz que me levou, né, o empresário que me levou, ele falou, é simples. Se você tenta comprar um celular aqui de 10 mil reais e falar que não tem 10 mil reais, eles vão abaixando de preço. Não significa que você vai levar o mesmo celular de 10 mil, mas você vai levar um celular, seja por R$ 1. Então, eles acharam um produto de R$ 1 que 1 milhão de pessoas compram e rápido. Lou, eu olhei para o meu Instagram, tinha 3 milhões de visitas no meu Instagram. E eu falei, eu tenho 3 milhões de pessoas. Se eu vender 3 milhões de produtos de R$ 1, Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero mais importar nada, não. Pensando eu, né, na minha cabeça. Falei, que virada. E o mercado de afiliados, ele não é sobre a venda de um produto de R$ 1. É o produto de R$ 1 que 1 milhão de pessoas vendem. Sim. Então, quando a gente entra para esse mercado, as pessoas fazem questão que a gente venda o produto deles. Amiga, ali mudou radicalmente a história da minha vida, aquela frase. Eu falei, não quero mais importar, não quero mais marca no meu nome, não quero nada. E eu tinha mais 20 dias pela frente na viagem, que era 21 dias de viagem, e eu estava só no segundo. E eu falei, caraca, eu quero voltar, eu quero achar um produto, eu quero mudar, eu quero mudar. Porque eu tinha acabado de quebrar uma empresa, pô. A gente conta isso em outro podcast, que também é uma história muito grande. Mas eu tinha acabado de quebrar minha empresa de unhas, por coisas de organização. E também eu quebrei alguns princípios também familiares. Então, a gente acabou sem planejamento, fazendo alguns investimentos que deram errado. E eu falei, se eu começar do zero hoje na unha, eu subo rápido. Mas se é para começar do zero, por que não fazer transição de carreira aos 40 anos? Mas eu não podia contar para ninguém ali. O cara tinha investido para levar eu para lá, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu quero mudar. E eu fui para dentro de um salão de beleza. Lou, tinha mais de 10 anos que eu não trabalhava no salão de beleza. Eu fui para um salão de beleza aqui em Vila Velha, inclusive. O salão é bem famoso, está lá nos meus destaques do Instagram. Vai lá nos meus destaques do Instagram, que você vai conhecer toda a minha história. Fui para o salão de beleza para ter certeza que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Fiquei ali dentro do salão, quietinha, atendendo, mais de 100 clientes. Lotei a agenda muito rápido. Mas deu dezembro, eu falei, não quero isso para mim mais. Eu preciso mudar. Ao contrário de hoje, né, que as pessoas têm mentoras individualizadas, antigamente a gente não tinha. Eu também não tive, não. Eu não tudo tive. sozinha. Sozinha, escondida Eu do também. marido dentro do banheiro. Eu também. Às vezes eu acordava de madrugada para estudar, ele falava, vai fazer o quê? Eu falava, marido, eu tô fazendo um propósito de oração 3 horas da manhã. E eu acordava e ele acreditava naquilo, eu orava mesmo, né? Para o Senhor me ajudar, mas eu ia estudar, porque eu não podia contar para ele, eu tinha que contar para ele na hora que o negócio desse certo. E eu entrei dia 31 de janeiro, estudei. Janeiro, fevereiro, meu primeiro dia eu já tive resultado, já fiz a minha primeira venda. Fevereiro, quando foi dia 30 de março, eu já tinha faturado 32 mil reais. Nossa. Aí eu peguei e falei, agora eu posso contar. Aí eu falei, amanhã é dia da mentira, deixa eu contar amanhã, que se der muito ruim, é dia da mentira. Porque ele é assim, tranquila, a cara dele é assim, tranquila, mas ele fala não. Ele fala sim e fala não com a mesma intensidade. O não dele é rindo. Não. Sim.
E o sim também é Você fez 30 mil logo nos primeiros meses. no primeiro mês. Eu fiz 30 no primeiro mês. No primeiro mês. Olha, isso é muito legal. E da de lá gente- pra cá é só 20, 30, 20, 30, 20, 30. Isso é muito legal da gente falar, porque as pessoas entram no digital com muita pressa, né? As pessoas querem resultado para ontem e cada pessoa tem um processo. Cada ano. Você vê, nós viajamos juntas, né? Faturamos 250 mil, estávamos na mesma viagem. Você fez 30 mil no seu primeiro mês. Eu fiz 2. Exato. Eu fiz 2 no meu segundo mês, eu já fiz 4, depois eu fiz 7. Foi um crescimento gradual. Eu não faturei 30 mil no meu E primeiro já mês. aconteceu comigo assim, de um mês tá lá no alto e outro mês ser baixo também. Já aconteceu. Então, por exemplo, se no meu primeiro mês que eu fiz 2 mil, eu falava, poxa, eu queria ter faturado 30, eu tivesse desistido, eu não estaria na viagem com você, Exatamente. né? Então, cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu tempo de absorver. Basta você pensar o que você quer para sua vida e o que você não quer. Eu não tinha plano B. Eu O também digital era a minha não. única. Eu não tenho ainda. Eu continuo também. Eu fico pensando, se eu não ficasse mais com o digital, o que eu ia fazer? Como é que eu ia ganhar dinheiro? Eu falo, não sei. Eu só sei fazer o que eu faço hoje. Eu nunca tive uma segunda opção. Na verdade, eu posso voltar pra unha. Mas você É. quer agenda lotada de novo? Dá pra falar, gente, ó, alguém aí tá precisando de alguma manicure no design. Sou boa. Você quer agenda lotada de novo? De 7 da manhã às 11 da noite? Deus me livre. Depois que a gente conhece o modelo de dinheiro, porque existe um modelo de dinheiro no digital, Sim. né? Que existe um modelo de comportamento. Depois que você entende o modelo de dinheiro, o modelo de comportamento, dificilmente você vai voltar para sua base novamente. Só se você for muito ruim, igual eu falei há poucos minutos atrás, for muito ruim e não conseguir continuar, né? Eu chamo de postura. A sua postura determina seus resultados. Se você tem uma postura, hoje eu trabalho para R$1 milhão, mas no caminho eu fui descobrindo que me tornar mulher de milhão Eu até era acompanho mais... você nas redes sociais e você sempre posta Sim. esse caminho. E é sobre isso, assim, como que a nossa mentalidade vai mudando, Exato. né? Eu fico pensando na minha mentalidade de hoje, quando eu comecei, eu falo, eu nunca poderia ter no meu primeiro mês faturado 30 mil, porque eu não tinha mentalidade para faturar 30 mil, né? Pra gente chegar no milhão, a gente vai ter que crescer Exato. muito a nossa mentalidade. E esse processo, ele não é fácil, Não é. né? Não Crescer dói, mas é na dor também que a gente evolui, a gente cresce mais. E crescer dói. Você trabalhar para alguém dói. Ficar né? estagnado dói. Ter agenda lotada dói. Fazer 5 anos de faculdade deve doer pra cacete. Isso aí. Porque você fica ali 5 anos estudando sem garantia de nada. Nenhuma garantia. Né? Na faculdade você não tem garantia de emprego, você não tem garantia de nada, né? E aí no digital, no final das contas, você também não tem, né? Mas a gente vai atrás. Exato. Porque quando você vai procurar bater na porta, procurando um emprego na rua, você depende, né, de ter um lugar bom, da pessoa te contratar. Você depende de outras pessoas. O digital depende só de você. Não é garantido, mas depende de você. Então, se você bater no peito e falar, eu vou fazer isso aqui dar certo, porque eu não tenho outro plano, porque eu não quero voltar para a agenda lotada, eu não quero voltar a depender do meu marido, eu não quero ser frustrada profissionalmente como eu sou. Na hora que você bate no peito e decide que você não quer mais, você dá certo. Se você pudesse dizer assim, 3 desafios que você encontrou dentro da internet, quais são eles? Olha, o meu principal desafio foi mentalidade de empresa. Eu tinha uma mentalidade muito... O que aconteceu? Como eu nunca tinha ganhado dinheiro de verdade, quando eu comecei a fazer os meus primeiros 10, 15 mil na internet, eu fiquei muito empolgada. E aí eu fui viver a minha vida. Eu queria viver aquela liberdade e eu esqueci da minha empresa. Então eu tive muita dificuldade de crescer ali. Então esse foi o meu maior desafio, assim, foi ter mentalidade de empresa. Separar o pessoal da empresa, organizar as minhas finanças, não me empolgar com os gastos, né? E aí hoje... Me ensina isso, pelo amor de Deus. Pois é. Eu te ensino, porque hoje, assim, eu reduzi muito os meus gastos. Hoje o meu foco é investir na minha empresa, né? E isso é uma coisa que até acho que todo mundo que trabalha com digital sofre um pouco de preconceito. Das pessoas falam assim, você fala que ganha 30 mil, mas você não tá andando de carro importado. Gente, prioridades, né? Estamos investindo na nossa empresa, crescendo na nossa empresa, vamos chegar no milhão, né? Vamos ser aí mulheres de milhão, para no momento certo a gente
desfrutar. Agora é hora da plantação, Eu né? falo, no caminho eu fui descobrindo que me tornar, o meu comportamento de uma mulher de milhão era mais difícil do que faturar. Hoje eu já faturei mais de 400 mil reais nesse 1 ano e 2 meses que eu estou aqui. Uhum. E de ganhar dinheiro aqui não é difícil. Eu descobri isso. Você já descobriu, assim, que ganhar dinheiro aqui não é difícil? Já, tá tudo aqui, ó. Tá na cabeça, Tá na tudo na mente. nossa É cabeça. produto, é o tráfego bem feito, que a gente chama de criativo, e disposição, É cara. disposição. Disposição, igual você trabalha na CLT, É. igual você trabalha na agenda lotada. O produto fala muito sobre quem você vai se tornar na internet, Uhum. né? Dentro da mentoria nós temos 6 produtos, né, que a gente pode Isso. vender, principalmente para quem quer vender sem aparecer, mas tem produto que para quem quer vender aparecendo Sim. também, não importa a forma que você quer Uhum. vender. Eu não ensino só mulheres vender sem aparecer, eu ensino vender aparecendo também para quem Uhum. gosta. Mas o seu comportamento, eu falo o seu desejo de assim lotar um carrinho. O sonho de uma pessoa hoje não precisa ser um carro importado. Sabe o que eu descobri? Que é muito mais prazeroso você lotar um carrinho de compra sem você tirar nada na boca do Sim. caixa. É. Já aconteceu isso com você? Comigo já várias vezes. Eu acho que no final das contas, o digital não é sobre dinheiro. O digital é sobre pagar uma escola particular para o filho, é sobre lotar um carrinho de compras, é sobre ser feliz com a sua profissão, você se sentir capaz. Uma das coisas que eu falo assim nos meus eventos, que eu conto da minha história, é que eu tinha uma sensação muito grande de incapacidade. Eu não me sentia capaz. Eu achava que eu nunca ia conquistar as minhas coisas, que eu nunca ia ter a minha casa, que eu nunca ia ser independente. Eu não entrei no digital pelo dinheiro em si. Eu entrei porque eu queria me sentir útil. Eu queria me sentir capaz de conquistar as minhas coisas, né? Você era muito bem-sucedida nas unhas, por exemplo. Eu não era bem-sucedida em nada, entendeu? Eu vim de uma sequência de fracassos, né? Eu não consegui passar um concurso, eu não consegui arrumar um bom emprego como advogada. A minha loja de biquíni faliu também, porque eu não tinha. E aí é um prejuízo atrás do outro, é uma frustração atrás da outra. E eu queria falar, caramba, eu sou boa nisso aqui. Hoje eu bato no peito para falar do digital com o maior orgulho. Eu sou boa nisso aqui e vou ficar muito melhor. Eu tô no processo, né? Mas só de você ter conseguir deitar a cabeça no travesseiro e falar, caramba, eu tenho uma empresa que eu gosto, eu tenho um trabalho que eu gosto, que me dá liberdade, que me dá qualidade de vida, né? Que às vezes você na sua agenda lotada você não tinha, hoje você tem, você pode cuidar da sua coluna. E uma coisa que é legal da gente falar é que ninguém entra no digital no melhor momento, Não. né? Todo mundo entra do zero. Eu falo que é mais difícil fazer o que eu fiz, largar uma carreira que Com já certeza. tinha faturado múltiplos 7 Entre aspas, dígitos. você tinha alguma coisa a perder. Sim. Você tinha uma carreira consolidada nas unhas, E né? qualquer queda que eu tivesse na minha vida, o posicionamento que eu tinha me subiria muito rápido, entende? Porque eu era muito boa do que eu fazia. Se você olhar meu Instagram lá embaixo, você vai ver que eu era muito boa nas unhas. Tá toda Sim. praticamente a minha história lá. Mas para quem está do zero, para quem ganha o salário mínimo e se dedica aí 8 horas por dia, na minha opinião, é a pessoa mais fácil do mundo para fazer uma transição de carreira. Porque ela vai trocar 1.500 por carteira assinada, pelo digital. Ou muitas vezes vai trocar nada, Vai trocar nada, né? Que às vezes você pega uma pessoa que tá até desempregada e fala, mas eu tenho Isso. muito medo. Eu falo, mas Não é medo do quê? Né? Você não tem nada. Você vai trocar o nada por uma possibilidade, por uma Exato. perspectiva de crescimento. Exato. E eu acho, a gente conversar é legal porque você fala assim, eu era muito boa nas unhas. Antes do digital, eu não era boa em nada. Eu não me sentia boa em nada. As pessoas perguntavam qual que é a sua profissão, eu ficava, putz, o que eu sou? Sabe? Não tinha uma identificação, não tinha um orgulho, sabe, de falar o que eu faço. E o digital mudou isso na minha vida, assim. Hoje, eu falo com muito orgulho, eu sou muito realizada. Sei que tem muito mais para conquistar, Sim. né? A gente tem Não tá nem começando. nem começando ainda, graças a Deus. Mas é muito recompensador. O digital é muito recompensador. Tem gente que fala bem assim, mas e se não der certo?
Tem gente que fala comigo que se não der Sim. certo. Ah, eu tô aqui com R$ 497 para investir, se não der certo, eu vou perder tudo. Tudo o Sim. quê? É. R$ 497 você deixa num boteco final de Né? E a semana. pergunta mais importante, né? E se der certo? Não, a gente vai chegar lá. Né? E se der certo E aqui, se der ó. certo? E o legal da nossa conversa é que nós temos histórias bem diferentes, né? E que a gente consegue atingir a muitas pessoas que podem estar assistindo. Então, poxa, eu não sei nada, eu não tenho estudo, nunca mexi num computador. É pra mim? Sério. É pra você. Ah, não, Lô, eu já tenho uma carreira consolidada. Eu me formei, eu sou arquiteta, eu sou enfermeira, eu sou Dentista, eu tenho uma dentista. cliente dentista. É para mim também? Claro que é, né? Você que já tem uma carreira consolidada, mas às vezes você já tem dinheiro, mas você não tem tempo. Não tem tempo. Aí o que adianta? Não tem prazer, né? Não faz as coisas com prazer. Aí ter o dinheiro, ter a consolidação profissional, né? E não ter tempo, não adianta, né? A única coisa que a gente tem que não volta é o tempo. Então, quando a pessoa entra aqui em busca de tempo, acho que é o que mais acontece, né? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos supor, Deus falou assim, Louise, você vai deitar agora, você vai fechar os seus olhos e eu vou te levar no túnel do tempo. E você vai no túnel do tempo para onde você está hoje, com o faturamento que você tem hoje, mais de 250 mil, para a vida que você tem hoje. Mas aí ele te traz de volta para a sua vida atual. E você experimentou aquela vida toda que existe lá do outro lado. Qual seria o seu comportamento se hoje você não tivesse nada de dinheiro? Fosse uma fracassada, igual você contou ali. Sabendo o que eu sei hoje. Você foi no túnel do tempo, Uhum. tá? Você foi lá e teve que voltar agora para a vida que a gente chama, né, a realidade. Como seria seu comportamento, já sabendo tudo que você sabe hoje? Nossa. Então, eu perdi muito tempo da minha vida com companhias erradas. Amizades erradas, amizades que só tinham assunto de festas. Eu não sentava em mesas como essa, com empresários, com pessoas que falavam de futuro, com pessoas com perspectiva, com pessoas que falam em dinheiro, em ganhar dinheiro, em prosperar. Então, se eu pudesse voltar, eu sentaria em outras mesas. Uau! Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o meu ambiente sempre me atrapalhou a crescer. Então a frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, faz sentido para você? Totalmente. Totalmente. Eu acho que eu sentei a vida inteira em mesas erradas. Hoje, se eu estou numa mesa e alguém começa a falar da vida de alguém, eu saio instantaneamente. Então eu perdi, não vou nem falar que eu perdi muito tempo com mesas erradas, com companhias erradas. Então hoje eu valorizo muito estar na mesa com alguém que cresceu, que prosperou, que tem visão de futuro. Já falei isso pra você. Eu adoro a sua visão de futuro, acho que você pensa grande, é uma pessoa que eu quero sempre do meu lado, porque eu acho que a gente junto, a gente vai muito longe. E eu no passado, minha filha, era uma tristeza, viu? Sério? Eu tive muitas companhias erradas na minha vida. E eu E me eu- arrependo muito desse tempo, que eu perdi mesmo. Foi um tempo perdido. Que não me evoluiu em nada, que não me agregou em nada, que me deixou estagnada na vida durante muitos anos. Olha, e eu já sou o contrário. Eu sempre convivi, né, com mulheres bem-sucedidas. Eu falava que na minha unha eu escolhia o meu cliente pelo valor da minha unha. A minha unha não era barata, porque eu queria, eu puxava assunto com as minhas clientes ricas. Eu falava, caraca, olha ela, 25 anos. E eu via muitas mulheres ali na minha mesa de unha que venceram pelo casamento, se casaram bem. Então, até quando eu era solteira, as clientes falavam, vou arrumar um namorado para você, lá do outro lado e tal, no meu mundo. Sim. Só que eu falava, não é isso que eu busco. Eu quero arrumar um namorado que tenha a visão que eu tenho, porque eu gosto de ser a Carly. Eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de me sentir livre emocionalmente e financeiramente. Tipo, se hoje, lógico, meu casamento não vai acabar, mas se hoje eu me separar, eu continuo sendo a Carly.
Eu continuo sendo a pessoa que eu sou. Então, essa coisa, para mim, isso é muito importante. Sim, E se eu me separar aqui de alguém hoje, como é que eu vou viver minha vida? Não, sim. eu sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro, de ter Uhum. o meu próprio, a minha própria visão, poder marcar. Eu quero, vamos, Lô, vamos na praia, vamos tomar um Sim. espumante. Eu sempre gostei da liberdade de escolha, né? Então eu sempre sentei em mesas boas. Eu sempre escutei é, pessoas grandes. Hoje eu tenho um casal de amigos Sim. que o meio de transporte deles mais tranquilo é um Um helicóptero. helicóptero. Eu acho que o fato de você ter sido bem sucedida nas unhas te deu essa confiança como mulher antes, né? Sim. Como eu me sentia, entre aspas, meio fracassada com tudo que eu já tinha feito, a autoestima cai um pouco. Às vezes você não se sente merecedora de ter um cara foda do seu lado, porque você não se sente foda, né? Então, por exemplo, essa virada do digital, de me transformar numa empresária independente, livre, eu posso escolher onde eu quero jantar, posso escolher onde eu vou viajar. Coloca a régua lá pra cima, Isso aí. né? Você se coloca em outra posição perante as pessoas. Aí você não aceita sentar numa mesa mais ou menos. Você não aceita ter amigos que não estão Exato. nesse patamar, né? Eu sempre falo com as minhas alunas que falam, eu tenho medo de entrar no digital. Eu falo assim, amiga, presta atenção. Vamos desenhar aqui. Eu falo assim, presta atenção. O sonho de todo mundo é viver essa vida, é ter essa liberdade. Agora imagina você chegando no Natal, na sua família lá, com um notebook embaixo do braço e falando, eu sou uma empresária digital. As pessoas vão parar para te escutar, Principalmente se tiver faturado alto. mas o faturado alto também. Só que as pessoas têm tanto medo que alguém que tem coragem de dar esse primeiro passo já se destaca. Exatamente. Né? Então eu falo, você vai chegar no Natal na sua família, as pessoas vão te olhar e vão falar, o que aconteceu com você? Você tá diferente, você tá bonita, o que você tá fazendo? Com o que você tá trabalhando? Você vai falar, eu sou uma empresária digital, eu trabalho aqui com o meu computador de qualquer lugar. Só isso já dá uma injeção de ânimo, faz a gente se sentir poderosa. Eu falo isso muito com as minhas alunas e eu vejo isso na prática. Eu vejo quando elas começam para hoje, não precisa nem ter faturado muito, mas só a autoestima delas estarem fazendo o próprio dinheiro, tá trabalhando em casa do lado dos filhos, já transforma elas como mulher. Verdade. E o dinheiro é consequência. As minhas meninas saírem de agenda cheia, que eu trabalho muito com a galera da área da beleza. Então, quando alguém chega para mim, Carly, agora eu já estou faturando, a mesma coisa que tem algumas meninas que ainda não conseguem largar a profissão de... Você conciliou um tempo as unhas com o digital. Sim, eu conciliei a Então unha. você fez 30 mil no primeiro mês de digital conciliando 10 mil da unha. unha. 10 mil na unha. Isso é muito incrível, gente. O digital Aham. permitir isso, né? De você Tanto é que eu fazer consegui juntar o dinheiro para mostrar pro Ed, ué. Se eu tivesse... Aí você pegou 30 mil limpinho e falou, olha aqui o que eu ganhei. Isso aí. O da unha Amor. porque a gente trabalhava na unha junto, né? O negócio dos cursos e tal. Porque ele fez a transição de carreira dele para me ajudar aqui com a unha. Então a unha tinha que permanecer, eu não podia tirar, porque eu tinha que juntar aquele dinheiro para ele ver. Porque na minha cabeça eu ia demorar aí 1 ano. Porque eu demorei 1 ano para fazer 100 mil na unha. Eu tenho 2 placas da QIFI, por exemplo. Eu tenho uma da unha, que foi em 1 ano e 1 mês que eu fiz. E tem a do digital, que foi em 4 meses, que eu bati 100 mil reais em 4 meses. Então, quando eu contei para ele, eu tinha o dinheiro. Eu fiz outra plataforma, menina. Fiz outro cadastro. Legal. Isso é muito legal. Das Pra pessoas verem é totalmente separado. que elas podem começar no digital, não precisa largar o que elas fazem. Não, né? 6 meses, porque eu pensei, será que isso aqui não é empolgação? É? Por mais que eu tá dando certo. E você tinha uma carreira sólida. Isso, né? porque para mim, não, a responsabilidade não era contar pro Ed. A responsabilidade para mim era abrir o meu Instagram e fazer o que eu faço hoje. Era muita responsabilidade. Você começou no digital já aparecendo? Ou você vendeu um tempo sem aparecer? Eu comecei dia 31, eu só mostrei dia 30 de junho. Só mostrei Tudo sem aparecer? Tudo sem aparecer. No máximo que eu fazia era colocar um printzinho na tela, mas isso eu já fazia da unha.
Se você olhar no meu perfil, tem uma unha que eu postava todas as unhas das minhas clientes que pagavam em dinheiro. Eu postava o dinheiro. Todas. Eu sempre vejo que você posta, eu não entendo. Agora eu entendi. Sim, sempre postei. É porque na minha época não tinha Pix ainda. Aham. Era depósito em conta. Então, as minhas clientes ou passavam o cartãozinho da maquininha Aham. ou levavam em dinheiro. Então, todas as clientes que pagavam em dinheiro, eu tirava foto em cima. Ai, olha Então, você vai olhar só. bastante no meu Instagram, foto de unha e o dinheiro em cima. Então, eu postava. Eu achava incrível fazer uma unha e postar o print. As pessoas perguntavam, eu mentia, omitia, né? Aham. Falava muitas vezes que não falava o que era, só postava o print, aí não ficava dando muita explicação. Mas eu me arrependi. Eu queria ter falado antes. Eu também. Eu também tenho esse arrependimento. Porque eu fiquei com medo que era besta. Eu também. Eu demorei muito pra falar dessa oportunidade no meu Instagram e eu me arrependo. Eu acho que eu já teria faturado 1 milhão há muito tempo. Eu acho que eu também. Você vê, a gente aqui dentro ainda às vezes deixa a mentalidade dar uma sabotada na gente, né? Porque o digital, Lô, eu não sei se para você tem essa percepção também. Mas o que é o digital? Né? Como é que a gente explica viver do digital para uma pessoa? Então, se eu falar assim, gente, aposentei as unhas. Quando eu postei o vídeo jogando meus materiais de unha fora, Nossa. cara, o meu vídeo tá com 3 milhões de visualização. É o vídeo mais bombado que eu tenho. Porque eu não sabia tanta gente que queria fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu sou a primeira manicure a largar tudo para viver da internet. Então, hoje já tem várias, eu conheço, inclusive famosas, que já estão fazendo isso também. Mas, assim, alguém precisa abrir o caminho. Às vezes, você vai precisar abrir o caminho na sua casa. Sim. Eu não sei se você se formou advogada para agradar a sua família. Às vezes, você vai ter que abrir um caminho que você tá com medo também. Sim. Né? Quem vai ser a primeira milionária da sua família? Você ou vai esperar sua prima descobrir do digital? Não. Primeira milionária serei eu, esse ano ainda. Pois é. Esse ano me vem 1 milhão ainda. Então, eu falo isso com as minhas alunas. Eu falo, já tem alguém que faturou 1 milhão com o digital na sua família? Ela, não. Nem Eu com falei, digital e provavelmente com nada. Pois é. Aí eu falo, você quer ser a primeira ou vai esperar meu tráfego chegar para sua prima? Porque se a sua prima, ela não precisa ser mais inteligente que você. Ela só precisa entender a visão de negócio. Porque daqui a pouco, daqui 5 anos mais ou menos, daqui 5 anos as pessoas vão estar assim, ó. Por que eu não comecei ouvindo o podcast da Louise e da Carla? Com certeza. Porque a prima bobinha que morava lá na roça vai estar passando, mostrando o faturamento. Porque tem gente que não descobriu ainda o que a gente está falando aqui. E não precisa, de novo, não precisa ser o mais inteligente. Não. Não precisa ser o que tem o mais, né? Que estudou mais. Não é o mais bonito, não é o mais inteligente. É quem tem coragem de dar esse passo, né? De largar uma carreira consolidada como você largou. Ou conciliar. Você vai trabalhar um pouquinho mais. Vai trabalhar mais, mas na hora que você for colher aquele fruto ali também, você vai viver com a liberdade que você vive hoje. É você ter coragem de vir de uma sequência de frustrações como eu vim. E mesmo assim, fazer mais um investimento ali e falar, não, essa aqui é a minha última cartada. Isso aqui tem que dar certo. Isso tem que dar certo, exatamente. Tem que dar certo, porque o que eu vou tentar mais? Já tive maquiadora, concurso, diploma. Se isso aqui não der certo, ferrou, né? Então, eu fiz até dar certo e graças a Deus deu desde o primeiro mês. E cada mês só melhora. E, é muito bom. Aí, sabe o que eu ia te perguntar? Igual o nome do nosso podcast é o Viver do Digital, né? Conta aqui, só pra gente ter uma noção, como é que é a sua rotina hoje de trabalho? Como é que é na prática viver da internet? Olha, eu acordo de manhã, eu falo que primeiro eu cuido do meu CPF. Né? Eu venho das unhas com 4 lesões na coluna gravíssimas. De tanto ficar sentada. Isso, foram 28 anos nas unhas. Então, para estar sentada esse tempo todo aqui que eu estou com você, eu estou medicada. Senão, não aguentaria esse tempo que a gente está conversando aqui. E eu precisei, Lô, olhar para mim. Eu passei muitos anos sem olhar para mim. Eu tenho um filho hoje de 18 anos.
E eu passei a minha vida com sede de cuidar do meu filho. Uhum. Toda vez que eu demorava para chegar, porque eu chegava tarde, ele estava dormindo, saía de manhã, ele estava dormindo. Então, na cabeça dele, eu passava uma semana fora de casa. Mas não é verdade. Mas é a cabecinha de criança, né? Sim. E quando ele falava, mamãe, você apareceu, eu falava, mamãe tá atrás do nosso futuro melhor. Então, o futuro melhor sempre foi uma promessa. Eu nem posso contar muito, não vou chorar. Então, hoje a gente olha para onde a gente vive, para onde a gente mora, e eu falo, a gente chegou, meu filho, no futuro melhor. Hoje já tem a vida dele, já tá namorando, enfim. Então, a minha rotina hoje é cuidar de mim. Eu acordo de manhã, eu vou na academia. Eu vejo que você caminha muito no calçadão Sim, também. amo, porque era meu sonho de criança morar na frente da praia. Tanto é que eu quero mais uma quadra, ainda Tá trabalhando para chegar na frente da Isso. praia. E é uma rotina que me dá prazer, o autocuidado. Acorda, vai pra academia, Vou pra caminha no academia, calçadão. Isso, eu estudo primeiro, minha 1 hora por dia é pela manhã, porque eu funciono melhor pela manhã. Então, eu estudo, eu faço um estudo de mentalidade, então eu estudo pela manhã, vou na academia. E você tem hoje alguém que te ajuda na sua casa ou você cuida da sua Não, casa? cuido da minha casa. É bom ter tempo para cuidar da casa, né? Sim, eu cuido da minha casa. A gente divide, o Ed, que gosta mais da cozinha, eu não gosto muito da cozinha. A gente divide muitas tarefas, que tem coisa de casa que eu ainda não consigo fazer pela cada coluna. E ele me ajuda muito. Então, a casa é pequena, né? Só nós dois. Sim. E é bem pequenininha. Mas a minha rotina ela é muito tranquila. Hoje, por exemplo, eu vou fazer um curso na igreja. Eu faço 2 dias de curso na igreja. Então, se eu falar para você assim, tem dia que eu falo bem assim, isso é meu trabalho? É isso aqui que eu chamo de trabalho? Sim. Entende? Eu não consigo ainda assimilar a minha mente, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei demais. E eu Sim. falava, manicure que trabalha demais não tem tempo para construir riqueza. E eu vivo hoje isso, eu não trabalho muito. É legal, porque no início, logo a gente falou, eu comentei que as pessoas perguntam quantas horas você trabalha. E você disse que quando você fazia unha, você ficava de 7 da manhã às 10 da noite. Você sabia quantas horas você passava sentada. Exato. Hoje você não contabiliza horas mais. Não sabe quantas horas. Não sei. Se eu falar para você hoje que eu sei, às vezes, hoje eu quero trabalhar um pouco mais, porque eu gosto de fazer os stories, eu gosto de fazer live, eu atendo, eu gosto de conversar, meu cliente ali no áudio. Ei, sou eu, Cacá. É você ou a Iá? Tem gente que fala Iá da Carla. Perguntam se é você mesmo. Não, sou eu atendo todo mundo. Conversa antes de a gente chegar aqui, eu estava conversando com a pessoa, eu falei, não acredito. Eu estou conversando com você. É comigo. Eu converso, mando áudio, explico, bato papo. Inclusive, já fica o convite, né? Para o pessoal participar dos nossos eventos presenciais. Isso, Acontece em Vitória, Vila Velha, né? Temos eventos aí. Só seguir nas redes sociais, que a gente está sempre mostrando lá as datas. Exato. Vai estar aqui abaixo do meu vídeo, vai estar a minha rede social e da Luiz, para você Isso também aí. conhecer nós duas, acompanhar tudo que a gente fala por aí, porque esse aqui é o primeiro de muitos que vai vir ainda, né? Tomara, vamos trazer uns convidados. Vamos. Vamos trazer uns Muitas alunas também, né? Com bastante alunas resultado. também, muito bom. O problema é que elas não gostam muito de aparecer, né? A gente vai ter que fazer a mente delas. A gente dá um jeitinho. Verdade. Então, eu não tenho uma rotina, assim, aquela rotina de, é cansativo, não é cansativo. Eu não me sinto cansada no meu trabalho hoje. Eu falo que eu estou me preparando para fazer umas viagens, eu tenho um sonho de rodar o Brasil de carro, tenho um sonho muito grande, eu e o Ed. Então, estou me preparando para fazer umas viagens, para viver uns sonhos que a gente nunca conseguiu por causa da agenda lotada. E você, qual é o seu sonho grande? Ai, menina, hoje eu tô, na verdade, esses últimos dias eu vivi um dos meus maiores sonhos, né? Que é ter a minha casa, que é morar sozinha. Esse era o meu grande sonho. O vídeo da geladeira, né? Massa! Eu comprei tudo do bom e do melhor, geladeira, fogão, sofá, mesa de jantar, lustre. E como eu venho de uma situação de dependência financeira, né? Eu já fui dependente dos meus pais. Aí eu morei no Rio uma época, a casa não era minha. Eu sempre tinha a sensação que eu estava na casa dos outros, sabe? Tendo que pedir as coisas, eu tendo que esperar alguém decidir para eu poder fazer também. E hoje eu sou protagonista da minha vida, né? Hoje eu tenho a minha casa, tenho a minha cachorrinha
E a nossa rotina somos nós duas. Eu não tenho também ninguém que me ajuda, né? Então, como eu queria muito a minha casa, hoje eu cuido da minha casa. Acordo, tomo café. Vai pra academia não, né? No momento eu não tô indo. E vai Mas agora eu mudei de apartamento em uma academia bem pertinho. Aí eu vou contratar um personal. Isso aí. Quero um personal pra me obrigar a ir, entendeu? Eu vou. Você já viu aquele que ele passa? Fulana, você não... Então, eu precisava desse aí. Se ele for daqui de Vitória, se você for daqui, você manda uma mensagem pra mim. Olha, se você é solteira, não é difícil não. Eu precisava desse personal. Mas então hoje a minha rotina eu acordo, eu cuido da minha casa, eu faço almoço. Eu gosto muito de sair para trabalhar em cafeteria, em ficar fora, né? Agora com os eventos presenciais que a gente está fazendo aqui, Ocupa, né? eu tenho ficado muito tempo fora por conta desses eventos, mas tá assim, gente, está sendo maravilhoso. Tô amando fazer, conhecer as alunas, ver de perto, né? Ouvir as histórias. Você também, né? Tanto que você também está fazendo, a gente realmente inovou e se encontrou, eu acho, né? Então, é uma rotina tranquila também, não sei quantas horas eu trabalho. Se tiver também que trabalhar o dia inteiro para ganhar 50 mil no final do mês, eu vou trabalhar, não tem problema. Eu trabalho também, por 50, 100, trabalho. É isso aí, é o que sem eu quero medo agora. de ser feliz. E aqui, o que você falaria? Nós estamos chegando no final, né? Do nosso podcast, cara. Pois é, falamos 56 minutos sem parar. Que isso, a gente é bom nisso. O que você falaria para as pessoas hoje que estão assistindo? Muita gente vai assistir esse podcast. Sim. Muita gente tem vontade de viver do digital e não sabe o que é viver do digital. O que você falaria para essas pessoas agora? Olha, eu converso com muitas pessoas, né, todos os dias que querem iniciar, que sabem que estão num lugar ruim. Estão frustradas, estão sem dinheiro, estão desempregadas. Elas já estão num lugar muito ruim. Então, se deem a oportunidade, né, de viver com perspectiva de crescimento. Porque quando você está desempregada, eu falo que você não tem nem vontade de levantar da cama muitas vezes. Então, se permitam, né, vivam a coragem. Os medos a gente vive já muitas vezes. Então, vamos viver a coragem, vamos dar chance para o novo. Quando você inicia numa mentoria, né, igual tem a Carly, você inicia com todo o suporte, com todo acompanhamento, inclusive presencial, né? Então você não está sozinha. Você não vai passar por esse processo sozinha, vai passar com suporte, com apoio, com direcionamento, vai ostentar plaquinhas também aí nas suas paredes, ganhar viagens também. Então, é a ostentação do digital, né? As plaquinhas. É a nossa ostentação. Eu acho que é plaquinha e liberdade. Nossa maior ostentação hoje é a liberdade. Exatamente. Né? Poder trabalhar da praia, poder tomar um café à tarde, poder ficar com a família, poder cuidar da casa. Então, se permitam, mulheres. O medo vocês já viveram. Então, se você hoje não tivesse nenhum real para fazer parte da mentoria de R$497, por exemplo, que é o valor mínimo hoje, o que você faria para você arrumar esses R$497? Olha, eu acho que eu faria o que eu fiz durante muito tempo, final de ano, que eu queria um dinheirinho extra, eu ia trabalhar no shopping. Olha, muitos meses de dezembro eu ia trabalhar no shopping para, entre aspas, pagar as minhas férias, sabe? Então eu arrumava um emprego numa loja, normalmente eles contratam final de novembro, dezembro e início de janeiro. Eu iria para o shopping, ficaria um mês no shopping, fazendo ali, eu ia fazer muito mais que o dinheiro da mentoria, né? Eu investiria na mentoria e ainda ia sobrar o dinheiro do tráfego. Eu faria 3 unhas de R$180, colocaria R$180, 3 clientes. Você fazia esmaltação em gel? Sim. Ou era esmaltação normal? Faria unha de gel? Tudo. Eu sou desde a manicure pé e mão até a mentora. Tudo. Maravilhoso. Hoje, uma unha, no final de tudo, a minha unha já custava R$350. Então, hoje, se eu tivesse do zero para entrar no digital, que eu ia arrumar esse dinheiro e seria rápida, talvez eu nem faria as 3 unhas, porque eu sempre tive uma confiança muito grande das minhas clientes. Tanto é que uma das pessoas que me levou para a China era cliente, né? O noivo dela, que na época ela era noivo, hoje é esposo. Então, sempre tive uma confiança muito grande. Postura, lembra que eu falei da postura? Então, se eu falasse com a cliente hoje, passa R$497 para mim no seu cartão,
Pode dividir em 3 unhas. Aí, quando você vê, você não precisa pagar pagar. por um serviço. Elas pagavam assim, sem olhar. Sim, e vamos só para, né, a gente tem que fechar. Só, por exemplo, você tem tempo, eu também tenho tempo. Então, se a gente não tivesse dinheiro, eu poderia ir pro shopping, você iria fazer sua unha. E a mulher que está em casa com 3 filhos, não pode sair e não tem dinheiro. O que a gente pode falar para ela fazer para levantar esses 497 aí de investimento? Eu arrumaria uma pessoa para cuidar dos meus 3 filhos e faria uma faxina. Porque faxina, hoje, quem abrir a boca falar que é uma boa faxineira, ela paga R$500 uma faxina. Eu paguei no meu apartamento de 80 metros esses dias. Então, 2 faxinas, né, ela já consegue o valor completo. Ah, Carly, mas não, esse é para eu mudar de vida no digital. O que a gente sempre fala muito também da questão do cartão emprestado, né? Arruma um cartão emprestado. E, gente, é óbvio que ninguém gosta de pedir cartão emprestado. Mas eu trabalharia. Se tiver uma emergência e você está desempregada, a primeira coisa que você vai fazer é pegar emprestado. Isso aí. Né? Então você pega emprestado uma vez, a última vez, para aprender a fazer o seu próprio dinheiro e nunca mais depender de ninguém. E eu colocaria também como meta, assim, de nunca mais depender, porque é humilhante. É humilhante, depender dos outros. Depender dos outros, para mim, é humilhante. Eu não gosto. Eu não gosto de depender nem para um apoio, nem para um conselho. Eu não gosto. Eu gosto de pagar. Eu tenho um mentor que eu vou lá e faço a pergunta para ele me responder em cima da metodologia dele, para eu chegar onde eu quero chegar. Porque minha avó dizia, conselho, se fosse bom, todo mundo cobrava. Que é hoje a mentoria, né? A gente paga a mentoria. É o conselho bom que é cobrado. Então, nunca peça a opinião de quem nunca construiu nada. Eu levo isso muito a sério. Então, é horrível. Isso é muito importante. Eu acho que muita gente se trava de iniciar no digital preocupado com o que as pessoas vão falar. Isso aí, né? Isso aí. Então, fica quietinha no seu canto. Fiquei 2 meses, não sei como Ed reagiria, mas eu tenho certeza que ele me chamaria de louca ou queria me internar no hospício. Se eu falasse que ele queria fazer transição. É sério. Porque a gente tinha uma vida e do nada eu quero mudar. Entende? Sim. Então, faça igual a mim, compre escondido, fica aí 6 meses, 1 mês, 3 meses, não importa. Mas não fica, porque quando você depende de opinião dos outros para você crescer, principalmente quem não construiu nada, você vai se tornar uma delas aqui a pouco. E muitas vezes quem dá a ideia contrária é quem tá pior do que a pessoa, né? Isso aí. A pessoa tá na lama e quer que você fique junto com ela. Exatamente. Então, estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast, Viver do Digital. Né? Se você quer me seguir lá nas redes sociais, o meu @ é Carly, com K e Y no final, Araújo, _zinho, você vai me achar lá nas redes sociais. Fala o seu também, Lô. Claro que eu vou falar, que eu vou perder essa chance de fazer um merchan aqui no meu Instagram. É @LouiseVelten, tá? Sigam a gente lá para vocês acompanharem os eventos presenciais, as imersões que a gente faz, o suporte que a gente dá para as nossas alunas daqui. Eu quero mais. Tem mais uma horinha pra gente falar? Eu acho que a gente ia. Eu acho. Né? E aqui, ó, no canal, se inscreva no canal que a gente vai fazer mais encontro como esse. Compartilhe esse vídeo, principalmente com aquela pessoa que fala bem assim, isso não existe, isso é mentira. Nós estamos aqui, a ex-manicure, a ex-advogada, mostrando para você que é super possível. Então, se prepare para o nosso próximo episódio. E nos vemos lá no Instagram. Me fala lá no Instagram, fala, Carla, assisti seu podcast, você e a Louise, e qual foi o seu maior aprendizado dessa 1 horinha aqui junto com a gente. É isso, obrigada. Sigam a gente lá nas redes sociais. Esperamos o próximo, né? Queremos convidados aqui nessa mesa para contar a experiência, para inspirar vocês também. E é isso, adorei, gente. Foi ótimo. Beijos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.